Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 4 de outubro, celebramos São Francisco de Assis, filho de Pedro e Dona Pica Bernardoni. Francisco nasceu em 1181 e 1182, na cidade de Assis, na Itália. Seu pai era rico e próspero comerciante. Foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de Giovanni. Mas quando Pietro Bernardoni voltou de uma viagem à França, mudou a ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. As ambições. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco de Assis, o caráter e as qualidades melhores lhe vieram da mãe. Como todo jovem ambicioso de uma época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se herói em uma dessas frequentes batalhas. No ano de 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis. Entre 1202 e 1205, encontramos um Francisco inquieto. Não é apenas a consequência de uma doença longa e misteriosa. É a inquietude de que está incerto quanto ao sentido de sua vida. Ele decide ser cavaleiro e vai em nome da honra, defender a vida de seus interesses, convocados pelo Papa Papa Inocêncio III. O encontro e a renúncia dos bens. Na cidade de Spoleto, sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse partir. Ali pensou ter ouvido a voz do Senhor com quem dialogou. Francisco, o que é mais importante? Servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? Senhor, o que quereis que eu faça? Volta a Assis e ali terás dito, diz a voz. Em busca de respostas, decidiu viajar para Roma, isso no ano de 1205. Visitou a tumba do apóstolo São Pedro e exclamou: é uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis com o príncipe dos apóstolos. E jogou um grande punhado de moedas de ouro, contrastando com as escassas esmolas de outros fiéis menos generosos. A seguir, trocou seus ricos trajes com os de um mendigo e fez de sua primeira experiência de vida na pobreza. Voltou assim à casa paterna, entregando-se assim à oração e ao silêncio. O pedido de São Damião. Em 1206, passeando a cavalo pelas campinas de Assis, viu um leproso repugnante, à vista e ao olfato, lhe causando nojo. Mas então, movido por Deus, colocou seu dinheiro naquelas mãos sangrentas e deu-lhe um beijo, falando depois a respeito desse momento. Ele diz: o que antes me era amargo mudou-se então doçura da alma e do corpo. A partir desse momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Pouco depois, entrou para rezar e meditar na pequena capela de São Damião, semi-destruída pelo abandono. Estava ajoelhando em oração aos pés de um crucifixo quando uma voz, saída do crucifixo, lhe falou: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Afastamento da família e dos amigos. Seu pai se indignava cada vez mais
e resolveu exigir que seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele. Levou-o perante o bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo, quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, como vai dizer Mateus no capítulo 19, 29. Sem vacilar um momento, se despojou de tudo até ficar nu. Jogou os trajes e o dinheiro aos pés de seu pai e exclamou: até agora chamei de pai a Pedro Bernardone. Doravante não terei outro pai senão o Pai Celeste. O bispo então o acolheu. Daquele momento em diante, cantando: sou o arauto do grande Rei Jesus Cristo. Afastou-se de sua família e de seus amigos e entregou-se ao serviço de leprosos e à reconstrução das capelas da cidade. Viver puramente o Evangelho. Quando estava quase encerrando a reconstrução da capelinha de Santa Maria dos Anjos, perguntava-se o que faria, o que Deus queria dele. Então, certo dia, Francisco escutou durante a missa a leitura do Evangelho, sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso. Lucas capítulo 9, versículo 3. Tais palavras encontraram eco em seu coração e foram para ele como intensa luz. E exclamou, cheio de alegria: é isso precisamente o que eu quero. É isso que de todo o coração eu desejo. E sem demora começou a viver como o faria em toda a sua vida. A pura letra do Evangelho. Repetia sempre para si e mais tarde também para os seus companheiros. Nossa regra de vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não queria seguidores, somente viver sua vida austera e evangelizar a partir de então. Francisco saiu a pregar percorrendo as vizinhanças e levando o Evangelho. Não tinha intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente viver sua vida austera e evangelizar. Porém, logo Bernardo de Quintaval se juntou a ele e pelo caminho juntou-se aos dois Pedro de Catânia. Por três vezes, abriram o livro do Evangelho e as três respostas que encontraram foram as seguintes: se queres ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Mateus capítulo 19, versículo 21. Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforge, nem uma segunda túnica. Lucas capítulo 9, versículo 3. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. Isto é o que devemos fazer, e é o que farão todos quantos quiserem vir conosco, exclamou Francisco, que subitamente viu brilhar uma luz sobre o caminho que ele e seus companheiros deveriam seguir. A fundação da fraternidade dos irmãos menores finalmente encontrou o que por tanto tempo havia procurado. Isso aconteceu a 24 de fevereiro de 1208. Dando início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Em 1209, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III para pedir aprovação do seu carisma. Ele ficou maravilhado com o propósito de vida daquele grupo, especialmente com a figura de São Francisco de Assis,
a clareza de sua opção e a firmeza que demonstrava. Reconheceu nele o homem que há pouco vira em sonho, segurando as colunas da igreja de Latrão, que ameaçava ruir. O reconhecimento do próprio Deus e da sua obra. O Papa reconheceu que era o próprio Deus quem inspirava São Francisco de Assis a viver radicalmente o Evangelho, trazendo vida nova a toda a Igreja. Por isso, deu a seu modo de viver o Evangelho e a aprovação oficial. Autorizou Francisco e seus seguidores a seguirem o Evangelho nas igrejas e fora delas. A inspiração de Clara. Francisco inspirou Clara para a santidade dela surgirem as Clarissas. Tomás de Celano diz: então se submeteu toda ao conselho de Francisco, tornando-o como condutor do seu caminho, depois de Deus. Por isso sua alma ficou pendente de suas santas exortações e acolhia num coração caloroso tudo o que ele lhe ensinava sobre o bom Jesus. Já tinha dificuldade para suportar a elegância dos enfeites mundanos e desprezava como lixo tudo que aplaudem lá fora para poder ganhar a Cristo. A Páscoa de Francisco. Todos os anos, de 15 de agosto a 29 de setembro, São Francisco de Assis tinha o costume de preparar-se com uma quaresma de oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo. No ano de 1224, ele teve a visão do serafim alado e recebe os estigmas. Seu estado de saúde piora muito a partir daí. Era final de agosto, em 1226. Pede para ser levado a Porciúncula. No dia 3 de outubro, à tarde, São Francisco de Assis morreu cantando Mortem Susceptit. No domingo seguinte, foi sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. A via de santificação. No dia 16 de julho de 1228, São Francisco de Assis foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Tornou-se o padroeiro dos animais pela sua admiração e relação estreita com a natureza. Também foi elevado a padroeiro principal da Itália em 1939 por Pio XII. Oração de São Francisco de Assis, o grande reformador da Igreja, pai de uma multidão de santos e religiosos. Concedei a nós imitar as virtudes da caridade, pobreza e castidade, assim como nos espelhar da tua espiritualidade que formou tantas almas, que o amor encarnado seja amado. São Francisco de Assis, rogai por nós.